Assim como a vida imita a arte também imita a vida às vezes. E é sobre alguns livros inspirados na vida real que eu vou falar com vocês hoje. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou indicar para vocês alguns livros onde os autores se inspiraram na vida real para escrever suas histórias. Esses livros, a maioria deles, na verdade, eu não tenho aqui, porque eles ficam guardados na casa da minha mãe, então eu vou deixar sempre a foto por aqui, para vocês identificarem a capa. E o primeiro que eu vou falar é A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. É um livro que fala sobre a derrocada, na verdade, o processo de derrocada do ditador da República Dominicana, o Rafael Leônidas Trujillo Molina. Ele foi ditador da República Dominicana de 1930, se eu não me engano, a 1961. Eu sei que foram 31 anos. E, como todo ditador, né, foi um período sangrento da República Dominicana. Ele era extremamente vaidoso, ele chegou a trocar o nome da capital do país para Ciudad Trujillo, para colocar o nome dele na cidade principal do país. Ele perseguia os inimigos dele aonde quer que eles estivessem, mandava matar se tivesse em outro país, não importa. Um caso da época que ficou muito famoso foi o de 3 irmãs que ficaram conhecidas como Las Mariposas, que elas sempre militavam contra o Trujillo. Aí ele capturava, torturava e não adiantava. O que ele fez? Mandou matar as 3 irmãs. Se eu não me engano, elas foram esfaqueadas e degoladas. Só que até hoje existem pessoas que defendem o Trujillo, né? Dizem que na época dele o país cresceu, se desenvolveu, mas tem a história também do outro lado, né? Da crueldade que uma ditadura representa e que, na minha opinião, nunca é bom. A história, na verdade, desse livro vai contar como um grupo estava tramando matar o Trujillo. Então vai ser contado a partir de 3 pontos de vista. Um é o do próprio Trujillo, o outro é desse grupo que estava tramando para matar o ditador, e o outro é de uma mulher que ela era moradora da República Dominicana, hoje ela já mora em outro lugar, e aí ela volta para visitar o pai dela, que foi um homem de confiança do Trujillo. Então o Mário Vargas Llosa, ele vai contar essa história, vai entrelaçar esses 3 pontos de vista de uma forma muito competente. E é uma história que você se entretém, porque é muito bom de ser lida. A narrativa do Mário Vargas Llosa é muito gostosa, eu não sei se você já teve contato com ele, mas se não, eu recomendo muito. E vai também conhecer um pouco da história, né, dessa parte da história da República Dominicana. O segundo livro que eu vou indicar a vocês é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Ele é um roman clé, que é basicamente um livro onde o autor usa personagens fictícios para falar sobre pessoas reais. O George Orwell, através desse livro, ele vai criticar o regime do Stalin na Rússia. Então, os bichos que vão fazer a revolução ali naquela granja para tomarem conta de si próprios, eles tiram o fazendeiro ali de cena, né, porque eles acham que eles estão sendo explorados e tal. Então o George Orwell, ele vai usar os porcos como figuras centrais dessa trama. O porco Major, ele vai representar o Karl Marx, o porco Bola de Neve vai representar o Trotsky e o porco Napoleão vai representar o Stalin. A própria sociedade é representada nesse livro através do cavalo Sansão, que é aquela figura do povo que aceita calado tudo que o seu líder faz, como se ele fosse quase uma divindade, e não percebe os desmandos e os absurdos que estão acontecendo ali, porque começam a acontecer absurdos ali naquela granja. Os porcos vão ficando cada vez mais parecidos com os homens e vão querendo cada vez mais privilégios. Enfim, é uma história muito curtinha, muito fácil de ser lida e de ser compreendida também. É uma história que tem frases que são famosíssimas aí até hoje. Então eu recomendo muito também a leitura desse livro. O terceiro livro que eu vou indicar para vocês é A Bibliotecária de Auschwitz, que vai contar a história da Dita Kraus, que foi uma menina enviada para Auschwitz quando ela tinha cerca de 14 anos. E aí lá no pavilhão das crianças, no bloco 31, eu acho que era o bloco das crianças em Auschwitz,
ela tomava conta de uma biblioteca clandestina. Tinham 8 livros escondidos ali em Auschwitz e ela ficava por conta de cuidar daqueles livros, emprestar, pegar de volta. É a história real dessa mulher. O autor do livro é o Antoni Turbi, ele entrevistou a Dita, então ela contou que o único livro assim que ela se lembra de que tinha lá era um livro do H.G. Wells, que era A História do Mundo, alguma coisa assim. Eu vou deixar escrito aqui que eu me esqueci o nome do livro agora. E narra os horrores que ela viu ali naquele campo de concentração. Apesar de ser um livro que tem cenas muito cruéis, a narrativa dele é bem fluida, não é um livro assim, não é uma leitura pesada. Então é bom para você conhecer a história de alguém que viveu em Auschwitz, né? Viveu aqueles horrores ali e tomou conta de uma pequena parte de conforto, né? Porque os livros ali eram um conforto, eram um alívio em meio àquele caos, aquela tragédia horrível. O quarto livro que eu vou indicar para vocês é A Invenção das Asas, escrito pela Sulman Keat. É um livro que vai falar sobre a abolicionista americana Sarah Grimke. A Sarah, além de abolicionista, ela também lutava pelas causas das mulheres. E aqui nesse livro, a autora vai colocar a história dela junto com a história da Hattie. A Hattie é uma escrava que a Sarah ganhou quando ela tinha 11 anos. Ela de fato ganhou essa escrava. Só que essa menina morreu muito jovem, a escrava morreu muito jovem. Só que aqui nesse livro, a autora ela vai dar vida à escrava. Então, a história vai ser contada desses dois pontos de vista, da Sarah e da Hattie. É a história real da vida da Sarah e a parte de ficção vai ficar aqui por conta da Hattie. A forma com que a autora entrelaça esses dois pontos de vista, a própria forma que ela consegue dar voz para cada uma dessas personagens, ela diferencia muito bem as vozes das personagens. A gente não precisa de forma nenhuma nem ver quem tá o nome lá do capítulo para saber quem tá narrando, porque as duas têm uma personalidade muito bem marcada. É um livro muito gostoso de ler, apesar também de tantas crueldades, mas é uma narrativa bastante fluida, bem fácil, bem simples, descomplicada e que conta uma parte importante da história americana, né? Que é essa parte da abolição. E a gente conhece um pouco mais da Sarah, que é uma personagem aí que é pouco referida, pelo menos aqui no Brasil. E eu gostei muito de conhecer. Próximo livro da lista, esse eu tenho aqui, é Canção de Ninar, da Leila Slimani. Esse livro aqui ele vai falar sobre uma babá que mata 2 crianças. Isso não é spoiler, porque o livro ele já começa com um foreshadowing. Ele começa do final, né? Ele pega uma cena lá do final, que é a morte das crianças, quando a mãe encontra essas crianças, na verdade, e aí depois ele volta no passado para contar como que essa babá chegou na casa deles e como que as coisas foram acontecendo até acontecer essa tragédia. Tragédia não, né? Esse assassinato frio e cruel, porque foi isso que ela fez. E isso daqui é uma história real que aconteceu em Manhattan. A babá se chama Jocelyn Ortega. A babá desse livro aqui, da vida real, né? Ela foi condenada em 2018 à prisão perpétua. E tem muitas coisas aqui nesse livro que refletem de fato o que aconteceu, como a forma que a mãe encontrou as crianças, a forma que o pai foi avisado, o fato da babá ser imigrante aqui e na vida real, e tantas outras coisas que coincidem. A história é uma história chocante, é um livro bem rápido de ser lido, que eu recomendo muito. Não é uma investigação policial, é mais uma investigação psicológica da mente dessa babá aqui, é muito interessante. Agora eu vou indicar para vocês. Na verdade, é um acontecimento histórico, que é a Guerra das Rosas, que deu origem a 2 séries. A primeira delas é a Guerra dos Tronos. Se você é fã de Game of Thrones, você sabe disso. Na verdade, as Crônicas de Gelo e Fogo. O George Martin ele já disse que ele se inspirou na Guerra das Rosas para escrever essa série aqui. A Guerra das Rosas, na verdade, foi uma guerra na Inglaterra, onde uma dinastia, que é a dinastia Plantageneta, se dividiu e 2 casas começaram a brigar, York e Lancaster.
A casa York era representada por uma rosa branca e a casa Lancaster por uma rosa vermelha. Aqui o Martin se inspirou nos York para fazer os Stark e nos Lancaster para fazer os Lannister. Além disso, o Martin também se inspirou em outras coisas reais. Por exemplo, a muralha aqui, que é onde fica a Patrulha da Noite, ela foi inspirada na muralha de Adriano, que existe. Só que aqui é a muralha de gelo e na vida real a muralha de Adriano é de pedra. O próprio Casamento Vermelho também foi inspirado num fato da vida real, que ficou conhecido como Jantar Negro, que foi quando um rei jovem, um rei criança, assim, ele foi atraído até a casa de duas famílias rivais, e aí teve um jantar também onde aconteceu uma chacina lá, inclusive desse rei. E o próprio mapa aqui de Westeros é um mapa da Inglaterra e da Escócia, se eu não me engano, de cabeça para baixo. É uma coisa assim, muitas inspirações reais. Outra série que a Guerra das Rosas inspirou, na verdade não inspirou, né? Retrata. É a série Plantagenet e Tudor, escrito pela Philippa Gregory. Esse daqui é o primeiro livro na ordem de publicação e esse daqui é o primeiro livro na ordem cronológica dos fatos. Inclusive lá no meu site, maisumapagina.com, tem as duas formas de ler essa série aqui, então vai lá e pesquisa série Plantagenet e Tudor. A própria autora indica que a gente leia na ordem cronológica, mas eu comecei a ler na ordem de publicação mesmo, porque eu comecei a ler antes de ver esse aviso dela. É uma série que vai retratar a Guerra das Rosas. Na verdade, esse livro aqui, ele retrata até também a Guerra dos 100 Anos, que vem um pouco antes. É um livro, são leituras muito gostosas, muito fluidas, são livros que você não consegue largar, com personagens reais, porque retrata, né, a história mesmo da Inglaterra, e a história da Inglaterra romanceada, gente. É uma maravilha. A história da Inglaterra já é muito legal de conhecer. Ainda mais na escrita da Philippa Gregory. Eu super indico vocês. E foram esses os livros que eu tinha para indicar inspirados na vida real. Eu já li alguns outros, mas esses aqui são talvez os que eu mais gostei. Eu gosto muito desse tipo de história, então se você tem alguma história assim para me indicar, deixa aqui nos comentários. Curta, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você ficou aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.